Olá, meus irmãos, muito boa noite. Estamos juntos aqui mais uma vez no nosso Movimento Igreja
Nessa noite nós vamos ter a ministração do pastor Francisco, com certeza um privilégio para nós compartilharmos a palavra com ele. E eu quero agora convidar você a irmos juntos ao nosso momento de louvor. No mundo busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Agora todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Não tenho medo de mostrar minhas fraquezas, defeitos e falhas não esconderei, pois um amigo encontrei. O Deus de montanhas também é o Deus de vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Declare: torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho, só o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus.
momento em tua presença, por um instante no teu amor, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, por um momento em tua presença, por um instante no teu amor, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que tenha que passar, o que tenho que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Por um momento em tua presença, por um instante no teu amor, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que tenha que passar, o que tenha que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Meus irmãos, vamos agora para o nosso momento de entrega dos dízimos e das ofertas. Enquanto estiver aqui conversando com você, você vai ter aí na sua tela todas as informações para fazer a sua entrega de forma digital. Quero compartilhar com vocês um trecho da palavra do Senhor que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nunca teve a ver com a entrega financeira, e sim da forma como a nossa mente e o nosso coração estão alinhados em todo esse processo de entrega. O desejo do Senhor é que ofereçamos a Ele as nossas primícias, o nosso melhor. E de fato, quando falamos em entrega de dízimos e ofertas, entendemos que é uma pequena parte, mas um enorme privilégio que nós temos ao entregar isso para a obra do Senhor e fazer parte de todo esse movimento de Deus na face da terra, contribuindo não só com a estrutura física de todo o movimento da nossa comunidade de fé, não só nos prédios, nas celebrações, mas também através das ações sociais, através do evangelismo, de missões. Fazer parte de todo esse movimento é um enorme privilégio. E agora quero convidar você a juntos
compartilharmos a palavra com o pastor Francisco. Deus os abençoe. Boa noite, é um privilégio eu estar com os irmãos nesta noite. Meu nome é o pastor Francisco, eu sou da Igreja Batista Capital e é um privilégio, como eu falei, estar com os irmãos nesse momento de compartilhar do movimento online da Segunda Igreja Batista de Campos. E eu gostaria de pensar, na realidade eu não sou o pastor presidente da Igreja Batista Capital lá de Brasília, eu sou um dos pastores. Meu pastor é o pastor Gilberto, inclusive já esteve aqui com vocês já em algum momento. E eu queria compartilhar um pouco sobre esse momento de nós pensarmos sobre um tempo onde Deus, às vezes nós ficamos nos perguntando sobre, será que Deus fica em silêncio conosco? E eu gostaria justamente de pensar com vocês sobre um texto clássico, Gênesis capítulo 16, versículo, o último verso do capítulo 16 de Gênesis. Queria compartilhar com os irmãos quando diz, capítulo 16 de Gênesis, versículo 13, que nos diz: Agá deu à luz a um filho, a Abrão, e Abrão a seu filho, que lhe dera Agá, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agá lhe deu à luz Ismael. É interessante que eu gostaria de pensar desse início, pensar um pouco sobre um período que foi denominado na época pelos estudiosos, sobre o período interbíblico. Esse período interbíblico justamente quando Malaquias, no ano 331 a.C., ele morre e se encerra o cano, que nós conhecemos como Antigo Testamento, e é um intervalo de Malaquias a Mateus de quase 400 anos, é o tempo de espera, 4 séculos, literalmente. Então, a partir da morte de Malaquias, em 331, nós percebemos que os estudiosos comentam que é o período onde Deus se silencia, é o silêncio de Deus. Contudo, embora haja vista esse pensamento dos estudiosos, Deus continua agindo. Continua agindo porque nesse período de 400 anos, esse intervalo, conhecido como período interbíblico, nós percebemos um movimento da helenização com Alexandre o Grande, trazendo inclusive o idioma que seria o idioma do Novo Testamento. Então, por que eu estou colocando isso? Porque esse é um pensamento de muitos estudiosos desse intervalo, é o período intertestamentário, ou seja, conhecido também como período interbíblico. Só que, às vezes, nós ficamos pensando, será que de fato Deus fica em silêncio? E eu gostaria de pensar justamente sobre o texto que nós acabamos de ler. A história conhecida por todos é a história de Abrão, Sarai e Agá. A Sarai tinha uma escrava e agora ela dá justamente a sua escrava para Abrão. Mas eu gostaria também de pensar sobre um pouco do contexto. Abrão tinha 75 anos e ele, com 75 anos, Deus o chama para sair da terra dele, de Ur dos Caldeus. E Deus diz, capítulo 12 de Gênesis, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E diz o texto lá em Gênesis capítulo 12 que ele partiu, ele foi. Ou seja, mostrou a sua dependência de Deus. Ele vai, aceita o convite do Senhor. E esse homem agora recebe de Deus várias promessas. Dentre essas promessas nós conhecemos que ele seria um pai de uma multidão. E agora chegamos aqui, nesse capítulo 16 lido, que agora nós percebemos que diz o texto que Abrão tinha 86 anos. Ele com 86 anos, ou seja, 11 anos após que Deus ter falado com ele para sair de Ur, daquela região da Mesopotâmia, agora 11 anos depois ele
tem um filho com H, a escrava de Sarai. E eu gostaria de pensar na realidade sobre o intervalo que existe do final desse capítulo 16, verso 15 e 16, ao capítulo 17. O capítulo 17 começa justamente dizendo, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então há um intervalo aqui, um intervalo justamente de 13 anos, ou seja, 13 anos do capítulo 16, quando nós acabamos de ler, ao capítulo 17, há um intervalo de 13 anos. E eu gostaria de pensar com os irmãos nesta noite sobre a temática, o dia em que Deus ficou em silêncio com o homem. Ou seja, Deus ficara 13 anos sem comunicar com Abrão. 13 anos foi o silêncio de Deus para com Abrão. E nesse silêncio, muitas coisas que não chegaram até nós. Na realidade, 13 anos, o que aconteceu nesses 13 anos? O que fizeram Abrão durante esses 13 anos? E é pensando nisso que eu queria compartilhar. O tempo, esses 3 pilares centrais, os motivos pelos quais levaram Deus a ficar em silêncio com Abrão. Nós sabemos que Deus não chegou para Abrão e falou para Abrão, você pode ter relação com H. Deus não chegou e falou isso para ele. Muito menos chegou para Sara e Sara, olha, existe uma cultura entre nós. Deus não deu nenhuma autorização. Sara chegou e compartilhou a sua escrava para Abrão e Abrão teve o filho com Ismael. Agora esse menino agora tem 13 anos. E agora nesse tempo eu queria compartilhar justamente 3 verdades sobre esse texto. A primeira verdade é que o dia em que Deus ficou em silêncio com o homem foi quando o mesmo tornou-se independente. E eu queria pensar com vocês sobre essa independência. Abrão tornou-se independente de Deus. Capítulo 12, quando nós lemos, nós percebemos que prontamente ele recebeu a voz de Deus, entendeu o chamado e partiu. Capítulo que nós estamos compartilhando, ele que está com 99 anos agora, aos 86 ele teve Ismael, e Deus não temos nenhuma autorização de Deus, muito menos para com Abrão e muito menos para com Sarai. E aos 99 anos, ou seja, 13 anos após Deus volta a falar com ele. Então foi o silêncio de Deus para com Abrão. Costumo brincar que foi o período interbíblico, foi o período onde Deus se calou para com a vida de Abrão. Primeiro porque ele se tornou independente. Na nossa caminhada cristã, se nós não vigiarmos, podemos pensar que somos independentes de Deus. E é nesse contexto que nós podemos pensar que como dizem os historiadores, que Deus não falava nesse período de 400 anos, no período interbíblico, mas com certeza Deus agia nesse período. Foi um momento de independência dele. Como eu falei no início, Deus não liberou Abrão para ter relação com H, muito menos autorizou Sara ou Sarai para dar essa liberdade, Sara oferecer H, a escrava egípcia, para Abrão. Então, o primeiro momento que Deus ficou em silêncio com um homem, no caso aqui o texto Abrão, foi o momento que ele ficou independente, tornou-se independente. Será que nós não estamos pensando ou estamos fazendo situações ou coisas que nos têm tornado independente de Deus? Será que você tem consultado ao Senhor? Será que você tem pedido orientação ao Senhor naquilo que você está para fazer? Será que você tem orado ao Senhor, colocando um propósito, a sua vida para o Senhor? A segunda verdade que nós podemos destacar aqui nesse texto, eu quero chamar a sua atenção nesta noite, é justamente que o dia em que Deus ficou em silêncio com o homem foi quando o mesmo tornou-se impaciente. O primeiro, Deus, foi quando o homem tornou-se independente, agora o homem tornou-se impaciente, ou seja, Abrão não soube esperar. Sarai não soube esperar a promessa. A promessa, quando foi feita para Abrão, ele tinha 75 anos. Nós sabemos de todo o contexto. Aos 100 anos, esse homem, Abrão, vai ter Isaac. A promessa, o filho da promessa era Isaac. Então foram 25 anos de espera. Nós sabemos o contexto. Mas eu estou focando aqui nesses versos finais do capítulo 16 e o capítulo 17, que mostra esse intervalo de 13 anos, porque justamente que o homem tornou-se também impaciente. Abrão ficou impaciente, e a impaciência é uma pesquisa feita recentemente, que 84% das pessoas que são impacientes podem gerar justamente alguns problemas do coração,
torna essa pessoa com pressão arterial elevadíssima. É uma pesquisa feita, 84% das pessoas que são impacientes. E eu fico pensando sobre a vida de Abrão, sobre essa impaciência. Há muitas verdades em vários textos, e alguns elementos nós podemos destacar aqui. Pessoas, por causa da impaciência, perderam várias situações. E eu quero destacar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Saul, ele não soube esperar a diretriz de Samuel. O texto nos diz lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, que Samuel dá uma ordem, e ele deveria esperar Samuel chegar. E lá o texto, quando Samuel chega, ele não obedeceu. Ou seja, Saul não soube esperar. Há um outro momento que o poeta, lá no Salmos de número 40, diz que esperai pacientemente pelo Senhor. Nós devemos esperar pacientemente pelo Senhor. Esperar, na realidade, é uma ordem do Senhor. Eu lembro que Jesus Cristo, certa feita, a sua mãe, capítulo 2 de João, chega para o próprio filho e ele diz: olha, ainda não é chegada a minha hora. Devemos saber a hora do Senhor. A hora do Senhor, como saber a hora do Senhor? Devemos esperar o Senhor. Certa feita, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele falou para os discípulos: olha, vocês precisam esperar em Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. A ordem é esperar. Abraão precisava esperar, Sarai também precisava esperar. Então, o dia em que Deus ficou em silêncio com o homem foi justamente quando mesmo tornou-se impaciente. Abraão tornou-se literalmente paciente. Seja paciente, saiba esperar no Senhor. Precisamos consultar o Senhor. Tudo que possamos fazer, precisamos ter como a consulta primária o próprio Cristo. Mas a terceira e última verdade que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, que quando o dia em que Deus ficou em silêncio com o homem, foi justamente quando a necessidade se fez maior que a promessa. A necessidade de Abrão, ele colocou a necessidade dele maior do que a promessa. Ele tinha recebido a promessa de Deus aos 75 anos, como nós comentamos aqui. Mas a necessidade dele foi justamente em detrimento da promessa, ele preferiu ficar com a necessidade. Qual a promessa de Deus para a sua vida? O que Deus tem falado ao teu coração? O que Deus tem prometido a você? O que Deus tem tocado no teu coração? Será que a promessa de Deus é menor do que a sua necessidade? Deus conhece o que você está passando. Deus sabe o que você está sonhando. Ele sabe os propósitos da sua vida. Cuidado para nós não trocarmos a necessidade e deixarmos de lado a promessa. A promessa é mais valiosa do que a necessidade. Não troque a promessa pela necessidade. Ore ao Senhor, consulte ao Senhor. O personagem que nós estamos lendo aqui, já conhecemos a história, chegou até nós a história de Abrão pronta. Mas só para nós percebermos que houve um intervalo de 13 anos. E esse intervalo foi um tempo de espera. Mas por que foram 13 anos? Porque, na verdade, Abraão, ele desobedeceu alguns cenários que chegaram até nós, foi justamente isso. Deus não autorizou ele a ter relação com Agar, muito menos autorizou a Sarai a oferecer a Agar egípcia. Haja vista que não ter filho, naquele mundo antigo, era símbolo de maldição. E nós podemos pensar justamente sobre quando no capítulo 17, quando justamente Deus aparece outra vez para Abrão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aí Deus começa a rememorar a vida de Abraão. É aqui nesse capítulo 17 que Deus muda a identidade de Abraão. É nesse capítulo 17 que Deus muda a identidade de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão. E aí Deus se apresenta como um dos títulos dele, dizendo: eu sou o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. E a palavra El Shaddai, no hebraico, significa o Deus que amamenta. A palavra Shaddai no hebraico é o mesmo vocábulo para peito, ou seja, aquele que vai amamentar. Deus se revela para Abrão de uma forma poderosa, dizendo: Abrão, agora você será Abraão, e todos os nutrientes que você precisa para a sua caminhada, até a conclusão, o nascimento do filho da promessa, eu te darei todos os nutrientes necessários, te darei todas as vitaminas que você necessita para essa longa caminhada. Mas agora você precisa ser dependente de mim.
Você precisa agora esperar em mim. E você agora não está proibido, literalmente, de trocar a promessa que eu te dei pela necessidade. Deus literalmente se apresenta para Abraão agora. Abraão, nome já mudado por Deus. Como Deus queria amamentá-lo todos os dias da vida dele. E aí agora ele passa a entender entender melhor sobre essa total dependência a Deus. A não ser mais uma pessoa impaciente. Porque quando nós somos impacientes, nós cometemos literalmente coisas que não agradam a Deus. E agora ele aprendeu com Deus, literalmente, a permanecer na promessa. E se Deus deu a promessa, Ele é fiel para cumprir. E nós sabemos que o texto conclui lá no capítulo 22, que no tempo determinado nós sabemos toda a história, quando ele vai lá em obediência a Deus para o Monte Moriá, sacrificar Isaac, Deus pede a promessa, mas a síntese é que Deus cumpriu a promessa. E o texto não diz que no tempo determinado, Deus cumpriu a promessa e Sarai, agora Sara, passou a gerar o filho e colocou o nome dele de Isaac. Que Deus possa te abençoar, que num tempo de silêncio, Deus venha se revelar mais uma vez como fez com Abrão e que possamos esperar literalmente, a nos tornarmos mais pessoas pacientes e que a promessa que Ele deu nós não podemos trocar, que nós não possamos, melhor dizendo, trocar a promessa pela necessidade. Às vezes a nossa carne está querendo fazer algo distante de Deus, mas Deus diz, há uma promessa sobre a sua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar contigo nesta noite e que sua vida possa ser transformada. Deus também é um Deus do silêncio e até no silêncio Ele fala conosco. Que Deus te abençoe e que a nossa independência passe a ser agora a nossa dependência. A nossa impaciência torne-se agora no nosso esperar em Deus. E a nossa necessidade seja tão somente esperar na promessa dEle se cumprir em nós. Que Deus abençoe você nesta noite. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Declare: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro
Como é bom louvar o Senhor com os nossos irmãos e também receber uma porção da palavra do Senhor com o pastor Francisco, uma palavra que abençoou muito o meu coração e eu tenho certeza que também alcançou o seu coração. Afinal de contas, Deus também é o Deus do silêncio. E eu estou passando aqui rapidinho para te atualizar sobre as próximas programações aqui da nossa comunidade de fé. A partir da próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, nós estaremos envolvidos em um período de 7 dias de jejum e oração, consagrando a Deus a nossa conferência Alcance. Então eu quero que você gere mesmo uma expectativa em seu coração e participe conosco desse movimento, onde nós temos certeza que Deus ele vai fazer algo sobrenatural na Conferência Alcance, que é a principal conferência da nossa comunidade. E na próxima sexta-feira, dia 8 de setembro, nós temos um encontro, uma vigília mesmo de jejum e oração no nosso auditório de celebrações a partir das 8 horas da noite. Mobilize toda a sua célula, esteja junto conosco no nosso auditório de celebrações. E no dia 15 de setembro, aqui no Auditório Histórico, nós teremos um encontro com pastores e líderes. Estará participando conosco desse encontro o pastor Carlito Paz, que é pastor da igreja da cidade, uma grande igreja com mais de 25 mil membros. A participação para esse encontro é gratuita e você pode participar, ainda que você não esteja inscrito na Conferência Alcance. E é muito simples, ainda restam algumas vagas e você pode se inscrever lá no nosso site segundaigreja.online, dia 15 de setembro, a partir das 9 horas aqui no Auditório Histórico. Foi muito bom ter você aqui conosco e eu espero que Deus tenha alcançado mesmo o seu coração e que você tenha um excelente final de semana. Em nome de Jesus, graça e paz.